Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos ficar todos de pés, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao nosso Senhor para que o Senhor abençoe mais um culto nesta casa. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nesta noite, Senhor, nós estamos aqui todos reunidos no Teu nome, Senhor. E que o Senhor faça conforme a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, meu Pai. Venha abençoando tudo que for feito, Senhor. Que o Senhor venha consagrando desde já, Senhor, todos que estão aqui, aqueles que estão no caminho, Senhor, aqueles que não vão poder estar aqui, Senhor, por algum motivo. Que o Senhor também os abençoe da mesma forma, Senhor. Pai, no nome de Jesus, venha, meu Pai, visitando nesta noite todos os enfermos, todos os lares, Senhor, aonde quer que estejam, Senhor, aquele parente, Senhor, que esteja precisando da Tua mão, Senhor. Venha neste momento visitando cada lar, Senhor. Vem arrancando, Jesus, tudo aquilo que não vem do Senhor. Pai, no nome de Jesus, venha operando, Senhor, em cada vida nesta noite, Senhor. Venha operando, Jesus, com a cura na vida dos enfermos, Senhor. Pai, desde já, Senhor, abençoa a ministração, Senhor, da Tua palavra na Tua casa, Senhor. Abençoa cada ministério que aqui estará, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Desde já, abençoa, Senhor, cada mãe, Senhor, neste dia, Senhor, porque hoje é o dia a qual foi separado para se lembrar, Senhor, das nossas mães. Pai, em nome do Senhor Jesus, vem abençoando a cada uma, dando saúde, dando aquilo, Senhor, que nós não podemos dar, Senhor, mas o Senhor pode dar. Em nome do Senhor Jesus, que nós possamos reconhecê-las, as nossas mães, em nome do Senhor Jesus. Pois nós te entregamos, Senhor, este culto, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. O 62 do nosso cantor cristão. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é a arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a
esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o teu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém? Em nome do Senhor Jesus. A esperança está no porvir. Amém? A nossa esperança está no Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmos 37 e o verso 5. Que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar de todo o coração, que o resto ele tudo fará por nós. Amém? Quando nós muitas vezes estamos com medo, com dúvidas, né? Que é o medo, dúvidas. Quando a gente se joga nas mãos do Senhor, o Senhor ele faz por nós. Amém? Porque o homem, ele pode fraquejar, mas Deus não. Deus nunca fraqueja conosco. Deus ele é sempre fiel conosco. Ainda que fiquemos abalados com a situação, com aquilo que está por vir, mas o Senhor é a nossa força. Nós devemos buscar força no Senhor. Quando a nossa força já se esgotou, buscar no Senhor. Amém? A nossa esperança está no Senhor. Não bote a confiança no homem, bote a confiança em Deus. Amém? Porque só Ele tem mais para nos dar. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vou louvar o Senhor. E após eu louvar o Senhor, o Ministério Feminino está com oportunidade. Desde já, feliz Dia das Mães, né? A todas as mães valorosas, não é? São importantes aos olhos do Senhor. Amém?
O meu caminho é do Mestre, minha esperança é o meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar fora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é o meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é o meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é o meu Mestre. Aleluia, Jesus. A nossa vida é do Senhor, meu Pai. Entregue a sua vida ao Senhor neste momento em oração. Diga para Deus: Senhor, toma minha vida, Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Não importa o quanto custe, o preço que eu tenho que pagar para ser teu totalmente, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Ministério Feminino agora, em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Irei ler aqui em Salmos. Salmo 92. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade.
bênção.
quero agradecer, né, a presença de Luciana, da sua filha Manassele, né, que foi minha vizinha. A gente se mudou, mas continua sendo, né, amiga, vizinha. E pelo convite, né, que elas aceitaram estar aqui conosco hoje, né, que Deus abençoe a cada uma delas. Também as filhas da irmã Luzenita também, né, tá aqui conosco, né, nessa noite, que o Senhor abençoe também a vida de cada uma delas, né. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Essa igreja ama você e sua família. Amém. Que Deus abençoe. As crianças estão com oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Após as crianças, o Ministério de Louvor. E com o Ministério de Louvor, a dedicação dos dízimos e ofertas. Amém? E em seguida, o pastor com a ministração da palavra de Deus. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim.
te amo, mãe. Oi, som. Oi, som. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Hoje é um dia muito especial, né? Apesar de que todos os dias são dia das mães, dia dos pais, mas hoje é um dia especificamente que a gente se combinou, né, enquanto sociedade, para celebrar a maternidade, que é uma missão que Deus concedeu às mulheres e que elas têm, né, conseguiram fazer isso com muita maestria, com muita dedicação. E nós louvamos a Deus pela vida de todas as mães. Amém? Então vamos colocar de pé. Vamos continuar celebrando ao nosso Deus nesse dia que Ele fez. Quando a videira brotar e no campo o trigo crescer, eu vou te dar as águas correrem nos montes, chegou a restituição. Quando a chuva descer e o deserto florescer, e quando se ouvir então a voz dos que cantam, chuva de Deus.
celeiros transbordarão. De quê? Da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá. O rio. Se você crê, então declare: os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais de restituição. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá o que o Senhor restituiu. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais. Aleluias. Nós sabemos que o deserto é um lugar árido, seco, que praticamente não tem água. É um local totalmente inapropriado para a sobrevivência humana. E a Bíblia relata que o povo de Deus caminhou pelo deserto e Deus se fez presente no meio deles, enviando a provisão. Então nós servimos a um Deus que é o Deus de provisão, é o Deus que nos faz caminhar no deserto, mas Ele está conosco e Ele é quem cuida de nós. Amém? Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim, sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar.
dançando em sua presença. Então eu direi: Oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi: oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi: oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Aleluias. O tempo dado, as frustrações, a solidão, angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca te vi, mas reconheço que estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão. Lançar-me aos teus pés e te tocar. O tempo dado, as frustrações, a solidão, angústia de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Oh, eu nunca te vi, mas reconheço que estás
alcançar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão, lançar-me aos teus pés e te tocar. A virtude em ti traçará o meu mal, transformado serei se ao menos te tocar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão, lançar-me aos teus pés e te tocar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão, lançar-me aos teus pés e te tocar. Aleluia, vamos aplaudir ao nosso Deus. Ele está aqui nessa noite. Louvado seja o seu santo nome. A igreja pode sentar. O pastor Alessandro está com a palavra. A paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, nós louvamos a Deus por estarmos mais uma vez reunidos na casa do Senhor para adorar Ele. Irmãos, quando... Aliás, perdão. Eu estou no quando da irmã Bia e agora veio o quando, sem eu querer. Mas vamos lá. Eu quero agradecer, né, a Deus, primeiro, que é tão bondoso conosco, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Queremos agradecer a Deus pelo dia de ontem, pelo culto, né, a viagem para irmos ao culto ontem, e nós estivemos lá no culto de louvor e a Deus na nossa igreja mãe, ali no Bongi, no segundo congresso de homens, né, lá na igreja. Foi uma bênção. Eu quero agradecer, né, aos irmãos que foram, e eu estou vendo aqui que quase a gente levou mais homem ontem do que ter mãe aqui hoje à noite. Ontem nós fomos, daqui foi Salatiel, irmão Manuel, irmão
irmão Antônio, não foi não, foi Salatiel, irmão Antônio, irmão Alexandre, Sebastião, irmão Alemão, Igor, e lá já estavam Salatiel, tá bom, tá. É porque ontem tinha 2 Edson lá, outro estava o Edson lá em dose dupla, e o outro lá parecidíssimo com o Edson. Tinha lá, já estava o Edson lá e Alessandro também já estavam lá. Mas foi uma viagem, graças a Deus, abençoada. Então, nós queremos agradecer aos irmãos que estiveram lá para a glória do Senhor Jesus. E a gente chegou tarde, né? E hoje de manhã, eu nem ia para Maragi, minha mãe mora lá, os irmãos sabem. E Salatiel disse, a gente vai, almoça e vem embora. Ó, a gente vai com uma boia de mãe e vem embora. Aí eu disse, dá tempo, vamos. A irmã Bia, os irmãos sabem, a irmã Bia não tem mãe, ela diz que a minha mãe é a mãe dela. A irmã Bia, é claro, quando veio para Maragi, a irmã Bia quer ir na frente. É a primeira a querer ir. Mas a irmã Bia estava focada aí no culto de hoje à noite, na homenagem, né, ao Dia das Mães. E aí a irmã Bia ficou. E eu cheguei agora à tarde, a irmã Bia estava lá, enrolada lá, ainda nas lutas. E eu vim para a igreja, a irmã Bia ainda foi tomar banho para poder vir para a igreja. E assim a gente sabe também que tem o empenho de todas as irmãs também que contribuíram, colaboraram, estão contribuindo e colaborando. Infelizmente, de alguma forma, nós temos a ausência de muitas pessoas, né? De muitas irmãs, de muitas mães, que eu digo assim, poderiam estar aqui, poderiam, se pudessem, estar aqui, né? Mas, devido a algumas circunstâncias, algumas situações, as irmãs não podem estar aqui conosco hoje à noite. Eu quero ler com a igreja um texto sagrado no capítulo 7 de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 7. A gente sabe que a leitura que a gente faz, quando a gente lê um versículo só, um salmo, às vezes, a gente parece que fica mais atencioso. E a gente vai fazer a leitura de todo o capítulo, do capítulo 7 inteiro de 2 Samuel. Mas a gente não vai ler correndo, eu vou ler compassadamente. Então, dá para você, enquanto nós estivermos lendo, dá para você prestar atenção e observar o que o texto realmente está falando. Como a gente sabe que texto de Reis, de 1 Samuel, de Crônicas, eles são uns textos, às vezes, meio complexos, complicados para a gente, às vezes, entender a leitura, mas esse aqui não. Esse aqui vai dar para você entender, como eu já falei, se a gente ler de forma pausada, se eu me controlar aqui, então, se eu correr vocês, puxa a cigarra aí, pastor, não puxa o paletó, está longe, faz sinal assim, pastor, está muito rápido, aí a gente para e vai lendo lentamente para você entender. Mas presta atenção no texto. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia, ele disse ao profeta Natã, aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã, que é o profeta, respondeu ao rei, faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã, o profeta, vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morada em nenhuma casa desde o dia em que tirei aos israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra,
de um tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então, o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família, para que me trouxesses a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falastes sobre o futuro da família desse teu servo. É assim que procedes com os homens, ó soberano Senhor? Que mais Davi poderá dizer-te? Tu conheces a teu servo, ó soberano Senhor. Por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito grandioso e o revelastes ao teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, o teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgatastes, para dela fazeres um povo para ti mesmo, e assim tornastes o teu nome famoso. Realizastes grandes e impressionantes maravilhas, ao expulsar nações
e seus deuses de diante desta mesma nação que libertastes do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre. E tu, ó Senhor, te tornastes o seu Deus. Agora, Senhor, Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de sua descendência. Fazes conforme prometestes, para que o teu nome seja engrandecido para sempre. E os homens digam: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme diante de ti. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu mesmo o revelaste a teu servo quando dissestes: estabelecerei uma dinastia para você. Por isso o teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus, tuas palavras são verdadeiras, e tu fizestes essa bondade, ou essa boa promessa ao teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela confirme para sempre na tua presença. Tu, ó soberano Senhor, o prometestes, e abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. Amém? Deu para entender alguma coisa? Leva o microfone ali, alguém que quiser explicar. Mas deu para entender o diálogo? Deu para entender alguma coisa? Mas a gente vai entender. Veja uma coisa. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? E eu quero escolher um tema para isso que a gente acabou de falar, para hoje à noite. O tema é: o plano de Deus é maior. O plano de Deus é maior. O que está acontecendo nesses dias? O texto começa mostrando que Davi, o rei Davi, ele observa que Deus tem o abençoado tanto, que Deus tem dado tantas vitórias a ele, que Deus tem dado a ele tantas conquistas, que Deus estabeleceu o seu reino, que Deus deu a ele um palácio de cedro. E ele, quando observa isso, ele imagina: eu já conquistei tudo que eu sonhei. Tudo que eu podia esperar como homem, como rei, eu já conquistei na minha vida. Tenho um reino estabelecido, um palácio luxuoso, e ainda mais, o texto vai dizer que ele tinha descanso de todos os seus inimigos. O que significa que Deus tinha derrotado todos os inimigos do rei Davi. Davi, quando se sentiu assim, ele olha para a sua volta, ele olha ao redor, e ele diz: vê como eu estou. Vê o que Deus fez na minha vida. Veja o que Deus me deu. Eu era apenas um pastor, um menino, correndo de calção. Essa é a linguagem minha, viu? É a parte da heresia do pregador. Ele dizendo: eu, um menino, corria de calção no meio do mato aí, dentro das vagens, atrás das ovelhas do meu pai. Deus me traz para um palácio luxuoso desse. Como é que pode uma coisa dessa? E esse Deus que me presenteou dessa maneira, esse Deus
que me colocou no lugar de grandeza desse, esse Deus, ele não tem um templo para habitar. Vê a cabeça, a mentalidade de Davi. Deus não tem um templo luxuoso, um templo que seja decente, um templo que ele mereça. Enquanto que eu, um infeliz, estou estabelecido dentro de um palácio luxuoso desse. Enquanto meu Deus mora em tendas, barracas, construídas enquanto o povo de Israel vai celebrar, adorar a Deus, a oferta, os cultos, vamos assim dizer, os sacrifícios eram oferecidos em tendas, porque o Senhor não tinha um templo. Que coisa interessante a inquietação de Davi. Davi está incomodado com isso, e essa inquietação leva ele a pensar em algo mais grandioso, assim, profundo, é revelado do seu coração. Ele pensa, não, Deus não merece morar em tenda, não, ele tem que morar num templo. Eu, o rei, estou morando num castelo luxuoso desse, num palácio desse. Deus tem que morar num templo enorme, bonito, grande. É isso que acontece. Mas Davi, ele não vai sair à revelia. Chamar todo mundo e dizer assim, eu quero meus funcionários, eu quero os servos do rei, eu quero os machadeiros, eu quero carpinteiro, eu quero serralheiro, eu quero tudo que é profissional aqui, porque eu tenho uma ordem, um decreto a dar. Davi tinha algo no seu coração que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. Davi diz, eu não vou fazer nada sem que primeiro eu não consulte quem? O profeta. Eu vou falar com o profeta. Tinha Natã, um velho no templo, aquele mesmo que quando Davi adulterou com a mulher de Urias, do seu soldado, Deus mandou ele lá no palácio, bater na porta, e Davi, quem é? É Natã, é o profeta. Ah, Natã é um conselheiro. Natã tem história bonita para contar. Natã é sábio, é um homem de Deus. Entra, profeta. E Natã entra lá e vai contar aquela história bonita para Davi. A gente já falou outras vezes, mas rapidinho. Davi tinha um homem que tinha um rebanho de ovelhas. As ovelhas tudo gorda, bonita, parida, cada ovelha mais grande do que a outra, Davi. E perto daquele homem tinha outro que tinha uma cabritinha magra, coitadinha, só tinha ela. O leite que ele tinha no sítio dele era somente daquela cabrinha. O outro tinha uma manada de cabras, de ovelhas. Tinha muita carne, tinha muita lã. O outro só tinha uma sozinha, uma cabritinha. E um dia aquele que tinha muita olhou para a cabritinha do outro e disse, eu quero aquela cabritinha. E foi lá, Davi. Não podia comprar, porque o homem não ia vender a sua cabrita. A cabrita dele era preciosa, era de estimação. Ele não abria a mão dela por nada, Davi, mas o outro queria. O outro queria por tudo aumentar o rebanho dele, levando aquela cabritinha. E como ele viu que o homem não vendia, Davi, ele matou o homem e tomou conta da cabritinha dela. Davi escuta aquela história, que história! Que coisa impactante. Eu queria saber, Davi, qual é a tua opinião? O que é que um homem desse merece, Davi? Aí Davi vai dizer assim, um homem desse aqui no meu reino, no reino de Davi aqui, ele é degolado. Eu esfolo ele, eu mato ele, eu crucifico ele. Esse homem aqui, ele morre, não vive aqui não. E Natã olhando para ele assim, como é, Davi? O que é que tu faz com um homem desse? Eu mato, eu acabo com ele, com tudo que ele tem agora, ele não vai sobrar nada dele. Isso é hipérbole. Hipérbole é o seguinte, é um exagero dentro da ideia do acontecimento. Eu estou exagerando, entendam.
Eu estou exagerando para a gente entender o quanto Davi ficou revoltado com a história que Natan contou. E quando Davi já está suando, revoltado da vida, se eu soubesse que existe um homem desse aqui nesse reino, eu matava. Natan olha para ele e diz assim: esse homem existe, Davi. Cadê ele? Onde é que ele está? Está na minha frente, Davi. Esse homem é você. Você tem mulheres, você tem noiva, você tem concubinas, você tem rainha, você tem princesas. Mas você desejou a mulher de um servo seu, de um soldado do teu exército. Coitado. E como você adulterou com ela, Davi, você, para que não fosse descoberto, para que ele não soubesse de nada e para que ele não ficasse revoltado e triste, você colocou ele na frente do seu exército para ele morrer primeiro, e ele morreu. Você matou ele, Davi. Davi chora. Salmo 51. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu nasci podre, fui gerado com esse pecado dentro de mim, como eu sou ruim. E ele pede a Deus que Deus não retire dele o seu Espírito Santo, que Deus tenha misericórdia da vida dele. Natan pergunta a ele, porque Deus manda Natan perguntar: como é que tu quer a punição, Davi? Tu queres ser punido pelos homens ou tu queres ser punido pela mão de Deus? Davi sabe que pecou contra Deus, porque Urias já morreu, não tem como receber pelo prejuízo que teve. Davi diz: eu quero que a mão de Deus pese sobre mim. E a mão de Deus pesou sobre Davi. O menino adoeceu, a mulher estava grávida, o menino nasceu, mas adoeceu. Davi passou a noite inteira jejuando, orando, pedindo a Deus cura, salva. Esqueceu do que ele pediu, que Deus punisse ele, que Deus castigasse ele. Esqueceu que era que ele estava sofrendo. E a noite inteira ele chorando, orando, levavam comida para ele. Não como não, o menino está lá morrendo, não posso comer. Jejua a noite inteira, até que quando o dia amanheceu, chegaram para ele e disseram: rei, o menino morreu. Aí Davi disse: traga comida, eu vou me alimentar. Rei, o menino morreu, o senhor vai comer? Ele disse: vou. Eu passei a noite inteira pedindo a Deus para ele resolver. E ele resolveu. Ele resolveu da maneira dele. Esse Davi é um homem segundo o coração de Deus. Erra, peca, cai, desobedece a Deus. Mas agora está ele num palácio luxuoso, já passou por essa experiência tão terrível e traumática, mas ao mesmo tempo tão consertante. Se foi desconcertante o pecado, mas foi tão consertante a soberania de Deus tratando e lidando com ele. Davi agora está no palácio luxuoso e dizendo: eu no lugar desse, enquanto meu Deus não tem um templo, então eu vou conversar com o profeta. E manda chamar Natan. Natan. E Natan vem para ouvir a conversa, e ele vai contar. Natan está lá nos primeiros versículos 2 e 3, certo dia, ele disse ao profeta Natan: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus, a arca representa a presença de Deus, está dentro de uma tenda, ao invés de estar num templo. Natan, quando ouviu isso, o profeta, quando ouviu isso, disse: olha, versículo 3, faz o que tiveres em mente, faz o que você deseja. Por quê? Porque o Senhor é com você, porque Deus está contigo. Natan diz para ele que ele faça o que ele deseja, porque Deus está com ele. Então veja, primeira coisa, Davi entende: Deus me abençoou tanto, será se Deus não merece o melhor? Deus já me abençoou tanto, será se Ele não merece o melhor? Davi toma a decisão certa, procura primeiro quem? O profeta. O que representa o profeta? A palavra de Deus. Ele vai querer uma orientação, uma palavra sábia na vida dele. E ele procura a orientação certa, ele procura ouvir uma palavra de um sábio. E Natan olha para ele e diz: faz, homem, Deus merece, não é o teu desejo, não é o desejo da tua, não é o que tu está com ele na cabeça, não é o que está na tua mente. Então faz, Deus está com você, Ele não te abençoou até hoje, Ele está com você. Irmãos, e por que é que não dá certo? Por que é que não dá certo? Se a intenção de Davi aparentemente é boa,
Se ele consultou o profeta, mas mesmo assim ele escuta um não de Deus, que ele não faça. Deus não diz a ele que é para ele construir o templo. Por que Deus não faz? Por que Deus não aprova a decisão de Davi? Talvez seja isso uma resposta para nós. Porque muitas coisas que nós queríamos que acontecessem na nossa vida não acontecem. Porque muitas coisas que a gente deseja não se realiza. Porque muitas coisas pelas quais a gente às vezes até ora a Deus, mas a gente não alcança. Por que não? Estou na igreja, ouvindo a pregação, ouvindo a palavra, orando, ouvindo conselhos, aprendendo da palavra do Senhor, mas mesmo assim, parece que não há uma aprovação de Deus para aquilo que eu desejo, para aquilo que eu busco, para aquilo que eu oro. A conclusão é, a minha resposta, se fosse essa a sua interrogação, a sua pergunta a mim, a minha resposta é, porque o plano de Deus é maior. Porque o plano de Deus é maior. Porque Deus não curou aquela doença, porque o plano de Deus é maior. Porque Deus deixou e permitiu que alguém tão querido e amado, e porque a gente tanto suplicou e orou, morresse. Porque o plano de Deus é maior. O plano de Deus é maior. A gente pode até hoje estar aqui como Davi. Ninguém aqui é rei, ninguém está morando em um palácio, mas talvez nós tenhamos o mesmo entendimento que Davi. E pode em algum momento parar e pensar, o que Deus fez na minha vida? Eu disse aqui, há poucos dias aqui no púlpito, eu disse, o que eu fiz? Tomara que Deus, em parte, tape os ouvidos deles, e se não tapar, que Deus dê a eles o entendimento de quanto isso é responsabilidade diante de Deus. Mas eu disse aqui, o que eu fiz diante de Deus para ter os filhos que eu tenho? Como Deus me abençoou, como Deus abençoou a minha vida, abençoando, sendo presente na vida dos meus filhos, guardando e preservando eles, e quando eu olho, eu não fiz esse esforço para merecer isso. A resposta é, porque os planos dele é maior. O plano de Deus é maior. Se você estiver orando e você diz, mas eu preciso tanto disso, que isso aconteça na minha vida, e faz tanto tempo que eu venho orando, intercedendo, suplicando, mas ainda não alcancei, não se preocupe. O plano de Deus para a sua vida ainda é maior do que isso que você deseja. É muito maior do que o que você quer. Então, esse capítulo 7 de Samuel 2 é Davi decidido a construir um templo para Deus, e ele não recebe a resposta de Deus que ele esperava. Versículo 16, a gente depois vai acompanhar um pouquinho, mas só para a gente ter uma ideia. Versículo 16 diz assim: quanto a você, a sua casa e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Davi está impressionado, Davi está admirado e questionando, como é que eu moro num palácio desse, no luxo desse, e Deus ainda não tem um templo para a sua arca estar lá, para ser adorado e reverenciado. O que é que Deus diz para ele? Para você, o seu reino permanecerá para sempre diante de mim. Você não vai morar somente dentro desse palácio luxuoso, não. O seu reino permanecerá para sempre diante de mim. O plano de Deus para Davi é maior do que Davi entendeu, do que Davi pensa até agora. O seu trono será estabelecido até quando? Até daqui a 100 anos.
Não, para sempre. Para sempre. Você já pensou como Deus é bom? Como Deus é maravilhoso? O que Deus queria oferecer a Davi é muito mais do que Davi tinha para oferecer a Deus. Davi queria oferecer a Deus um templo de pedras preciosas, um templo de cedro, um templo luxuoso. Mas o que Deus queria para Davi era um reino eterno. Já pensou como Deus é bom? Como Deus é maravilhoso? Isso nos ensina. Isso é uma lição para nós. Muitas vezes nós queremos fazer algo grande para Deus, ao invés de deixar Deus nos usar para fazer algo grande através da nossa vida. Ao invés de deixar Deus trabalhar em nós, ao invés de deixar Deus colocar em nós e cumprir em nós os seus planos, a gente começa a querer planejar e querer que os planos nossos se cumpram, porque a gente sabe que esses planos são bons, a gente entende que esses planos são legítimos, e quando a gente até medita na palavra, parece que a palavra aprova os planos que a gente tem. Não tem nada de pecado, não tem nada de errado nisso, então é plano bom para nós. Mas os planos de Deus é maior. Não se esqueça disso, o plano de Deus é maior. Isso vai falar para nós da fidelidade do Deus de Davi. A fidelidade de Deus para com Davi. E essa fidelidade de Deus com Davi se estende para nós. Porque o Senhor vai fazer promessas a Davi quando ele diz: o seu trono será estabelecido para sempre. E foi em Davi? Não. Quem é que tem um reino que o reino dele não terá fim? É Davi? Não. É o Senhor Jesus Cristo. Lembra do cego de Jericó? Quem é que está passando aí? Esse barulho é o quê? O que foi que aconteceu? Disseram a ele o quê? É Jesus Nazareno que passa nesse lugar. Ele gritou o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Davi nem existia mais, mas Jesus tem poder para restaurar a visão ao cego. E o seu reino permanece para sempre. Qual é o desejo de Davi? O desejo de Davi é construir um templo para Deus. Davi já vivia muito bem, nós falamos aqui. Davi não somente vivia num palácio luxuoso, mas diz o texto que Davi descansava dos seus inimigos. Inimigo não podia mais com Davi. Inimigo não podia afrontar Davi. Inimigo não tinha inimigo para vencer Davi. Davi fez o quê? Davi consultou o profeta. Tomou a decisão de falar com Natã. Aí Deus responde a Davi. E a palavra de Deus para Davi veio através do profeta. Porque se Davi fala com o profeta, então Deus também tem resposta para Davi através do profeta. E a palavra veio naquela mesma noite. O profeta já tinha respondido a Davi o quê? Faz o que está na tua mente, homem, porque Deus é contigo. Aí na mesma noite, antes que Davi colocasse os seus planos em ação, Deus fala com o profeta e diz: não é assim não. Vá dizer a meu servo Davi: assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar? Você vai construir uma casa para que eu esteja dentro dela? E ele pergunta, ele manda o profeta perguntar: me diga, quantas pessoas construíram uma casa para mim até hoje? Eu sempre estive com o povo de Israel, para lá e para cá, de um lado para outro. Os inimigos foram vencidos, eu derrotei todos eles.
Eu estive com você, tirei todos os seus adversários do seu caminho, inclusive Saul. Ele nem existe mais. E o Senhor vai mostrar para Davi que aquilo que Davi planejava, o Senhor está invertendo. O que Deus está dizendo a Davi é: eu já pedi a você um templo, você viu alguém eu pedi num templo, e Deus vai lembrar algumas coisas para Davi. A partir do versículo 7, ele vai dizer: por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, que liderasse Israel, o meu povo. Por que você não me construiu um templo de cedro? Deus manda o profeta perguntar a Davi: você já ouviu falar, já ouviu perguntar para alguns dos líderes que eu coloquei à frente de Israel, por que você não construiu um templo para mim ainda? E aí Deus vai dizer para Davi: eu te tirei lá do pasto, eu te tirei lá do campo, eu guardei a tua vida, eu protegi a tua vida dos teus inimigos, eu te livrei do mal e te coloquei aqui para tu reinar, estabeleci o teu reino. Em outras palavras, o que Deus está dizendo a Davi é o seguinte: quem escolheu você foi quem? Foi eu. Não foi o seu propósito, não foi o seu plano, não foi a sua decisão, não foi a sua inteligência, Davi. Você estava no campo, pastoreando, e eu trouxe você para ser rei. Fui eu que chamei você para aqui, foi eu que trouxe você até este lugar. Foi eu, Davi, quem te coloquei no trono. E ainda mais, fui eu que protegi a tua vida, Davi. Eu te guardei durante todo esse tempo. E o Senhor ainda promete a ele que vai continuar lhe dando vitórias. A partir do versículo 10 e 11. E providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e plantarei lá para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais o oprimirão como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Deus, além de fazer promessas a Davi de vitórias, Deus, além de livrar Davi dos seus inimigos, trazê-lo lá do campo, lá do pasto, para ele se tornar rei, o Senhor promete a ele que vai dar a ele descanso e vitória sobre os seus inimigos. Mas aí tem muito mais, porque a partir do versículo 12 ele diz: quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Ou seja, primeiro o Senhor dá a Davi a promessa de um sucessor. Você vai chegar um tempo que você não vai continuar, mas eu vou providenciar um sucessor. E ele vai dizer mais ainda, com relação a esse sucessor: será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Ou seja, o Senhor diz a Davi que Davi vai ter um sucessor. Quando Davi não estiver mais em vida, Deus tem alguém para sucedê-lo, que será o seu filho. E o Senhor diz ainda mais que o papel do filho de Davi será construir o templo que honrará o nome do Senhor. E o Senhor ainda promete que esse templo, que o reinado de Davi será uma linhagem, será um reino eterno. Mas ele vai prosseguir e vai falar coisas maravilhosas: mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. O Senhor fala que ele vai pecar, porque Deus sabe todas as coisas. E Deus já está dizendo para Davi que se o seu sucessor, que é Salomão, será Salomão seu filho, se ele pecar, o Senhor diz: eu vou puni-lo,
eu vou castigar ele com o castigo dos homens. Ele vai pagar por isso. Só que tem o seguinte, eu não vou retirar o meu amor de sobre ele, como retirei de sobre Saul. Lembra o que aconteceu com Saul? Deus rejeitou a Saul. A Saul, que foi o rei de Israel e foi sogro de Davi, foi o primeiro rei de Israel e foi o rei antes de Davi. Saul foi rejeitado por Deus. A ponto de o sacerdote pedir, orar a Deus, interceder por Saul, e o Senhor diz, não interceda por ele, não ore por ele. Deus rejeitou a Saul, e Deus está dizendo para Davi, que é o seu sucessor, que será Salomão, o Senhor vai ter amor por ele. Não, que Deus maravilhoso, Deus que tem planos maiores do que os nossos, e os planos dele não envolvem a minha vida, envolve tudo à minha volta, envolve a minha casa, envolve a minha família, envolve o meu futuro, envolve o que vai acontecer, o que está para acontecer comigo. Deus tem planos maiores para a nossa vida. Ele diz no versículo 14, eu serei seu pai e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu vou puni-lo. Então veja o que ele está dizendo. Eu vou ter uma relação paternal, eu vou ter uma relação de pai para com o filho, com o teu descendente, Davi. E por fim, ele vai dizer, mas nunca retirarei dele o meu amor. Quanto à sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Ou seja, o Senhor está dizendo, a minha graça é imutável. Eu não mudo, Davi. Aquilo que eu prometo, eu cumpro. A minha graça está sobre você, a minha graça vai te acompanhar, a minha graça está na tua vida, por onde você andar, a graça estará sendo derramada sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Natan conta isso para Davi, isso tudo Deus falou para Natan, e Natan está contando, Natan está relatando para Davi, o profeta está respondendo a Davi, quanto ao propósito, ao desejo do coração de Davi. Qual é a resposta de Deus? Natan está trazendo para o rei Davi. E aí, a partir do versículo 18, você vai ouvir aquilo que nós encontramos, além do Salmo 51, como uma das orações mais belas de Davi. A partir do versículo 18, então o rei Davi entrou e sentou-se na presença de quem? Do Senhor. Isso quer dizer, Davi entra em oração. E ele vai dizer, quem sou eu? Quem sou eu, ó Senhor, ó soberano Deus? Essa é uma oração de gratidão de Davi a Deus. Davi começa diante de Deus com uma atitude de humilhação, ele se humilha na presença de Deus. Ele acabou de receber uma promessa divina, a promessa do soberano Deus, soberano Senhor, como ele mesmo declara em sua oração. Quem sou eu? E o que é a minha família? Para que o Senhor me trouxesse até este ponto. E este ponto agora não é mais esse palácio, não é mais esse castelo luxuoso, esse ponto é na tua presença. Quem sou eu? Quem é a minha família para poder estar aqui diante do Senhor? Em outras palavras, ele, além de se humilhar, ele reconhece o quê? A grandeza de Deus. Essa declaração, ó soberano Senhor, em contrapartida com quem sou eu, quem é a minha família, ele está dizendo, o Senhor é grande. Aquilo que nós usamos como tema de hoje à noite, os teus planos são maiores do que os meus. Os teus desígnios são maiores e melhores do que os meus. A tua vontade é melhor e muito, muito melhor do que a minha.
E ele louva a Deus. Nessa mesma parte, ele vai agora, a gente não vai ler agora mais, mas lê em casa novamente, ele vai até o versículo 29, até o final deste texto, com essa oração, louvando a Deus. Quem sou eu, Senhor? Quem é a minha família? Para merecer tanta grandeza, tanta bondade do Senhor. Eu disse ontem, no culto, lá na pregação, lá no Mogi, que há tanta gente, irmãos, não com essas próprias palavras, mas há tanta gente que por tão pouca coisa, por coisas tão mesquinhas, tão pequenas, deixam de agradar e servir a Deus. Gente que se aborrece por qualquer coisa. A gente fica desanimado com o que a gente ouve às vezes. Deus já deu a palavra. A gente diz que tem a palavra do Senhor na nossa mente, no nosso coração. Mas a gente escuta as coisas que magoam, machucam a gente. E a gente fica logo desanimado. A gente fica com vontade de parar, de desistir. Quando nós temos um Deus que tem coisas maiores para a nossa vida, maior do que aquilo que nos ofende, maior do que aquilo que nos magoa, maior do que aquilo que nos machuca, melhor do que o melhor que a gente já tem. Ele tem coisa muito melhor para nós. Mas o que eu realmente falei ontem foi: se Deus me dá a oportunidade para eu viver para Ele, para eu servir a Ele, para eu me envolver na graça dEle, eu tenho que me aprofundar nisso, eu tenho que me envolver nisso. Se é para orar, ora. Se é para ler a Bíblia, lê. Se é para falar desse amor tão maravilhoso, fala. Se é para crer, creia. Mas se aprofunde nas coisas de Deus. Porque o que nós temos de Deus é maior do que qualquer coisa nessa vida. E tudo que você já tem, tudo que a gente já tem até hoje, foi tudo Ele que deu, mas ainda tem algo maior. Mas ainda tem coisa maior para a nossa vida. Davi vai louvar a Deus pelo povo escolhido de Deus. Louve a Deus pelos seus. Louve a Deus pela sua família. Louve a Deus pela sua casa. Ah, pastor, é trabalhosa. Ah, pastor, meus filhos são uma luta. Meus filhos são difíceis. Meus netos são teimosos. Pastor, é o mundo, é uma luta terrível. Louve a Deus, porque tem muita gente que gostaria de ter os seus filhos desse jeito mesmo, mas não tem mais. Muita mãe gostaria de abraçar o seu filho, o seu neto hoje, e não pôde fazê-lo porque não tinha mais. Então dê graças a Deus e aprenda a louvar a Deus pelos filhos que você tem. Ah, pastor, olha, é uma luta com meu marido. Louve a Deus pelo seu esposo. Louve a Deus. Se você tem um marido, alguém que talvez não tema a Deus, não queira servir a Deus, mas é responsável. Quer cuidar de casa, quer cuidar da família, quer sustentar, quer ser um mantenedor. Louve a Deus pela vida do seu esposo, louve a Deus pela vida da sua esposa, louve a Deus pela vida da sua família. Aprenda a louvar a Deus e não se preocupe se eles são difíceis ou trabalhosos, porque quem vai fazer o melhor é Deus. Agora, o que você pode fazer, faça. Louve a Ele, seja agradecido a Ele, honre a Ele, adore a Ele, sirva a Ele, obedeça a Ele, reverencie a Ele, chore diante dEle, se humilhe diante dEle, se abrace com Ele, se derrame diante dEle, mas que seja para a glória dEle, porque Ele é quem faz o que é melhor, Ele traz o melhor para a nossa vida, Ele faz o maior. Não se preocupe se você imagina, e você e todos nós imaginamos, principalmente hoje, um dia das mães, as mães, meu Deus do céu, né? Se o pai já tem, imagina a mãe, né? O pessoal tem história, eu nunca ouvi falar, quase não se ouve falar pai coruja, mas mãe coruja, né? Pai coruja é menos, né? Pai é mais gavião, né? Tom belisca, né? A mãe é mais coruja. Por que é coruja? Eu acho que é porque fica com os olhando, né? Meu bebê, minha menina, meu menino, né? Não perde de vista. Então deve ser isso.
Mas se você tem planos preciosos para os seus filhos, você olhou para eles bebezinho, pequenininho, bonitinho, é a cara do pai, é a cara da mãe. Mas parece um pouquinho com a avó de fulano, parece um pouquinho com a mãe de fulano, né? Com a mãe do marido, com a mãe... não, é com a minha mãe que parece. O olho, a boca, o nariz. Aí aquela coisa, aí quer comprar um sapatinho, uma roupinha bonitinha, quer um enxoval, uma coisa bonita, né? Aí depois quer ir para o colégio. E começa a mandar para o colégio ainda novo, e aí o menino vai para a escola. Aí quando chega na escola, toma dor de cabeça. Ai, meu Deus, meu filho é trabalhoso na escola. Irmãs, quanta gente teve um filhinho e antes de mandar para a escola, perdeu o filhinho. O filho não tem o filho para dar trabalho na escola. Não tem um filho para a diretora chamar e dizer: mãe, vem cá que seu menino está virado. Não tem mais. Não pode mais orar por ele. Não pode mais fazer um jejum por ele. Não pode mais fazer uma consagração pelo filho. Porque não tem mais solução, não tem mais ele. Aí a mãe tem planos hoje. Não está dando certo, mas não se preocupe, porque os planos de Deus é maior. O plano de Deus é maior. Já pensou? Mães que o casamento não deu certo, o marido foi embora, ou por uma necessidade da própria mãe não suportou mais a vida do marido, a minha mãe mesmo não suportou viver com meu pai, e tinha a mim e a minha irmã. Imagina a minha mãe saindo comigo, grávida da minha irmã, e pensando: o que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da minha família? Mas ela nem sabia que havia um Deus, que os planos dele eram muito maior para a vida dela. E eu não sei se você lembra, meu pai deu testemunho aqui. E ele faz sempre questão de contar isso quando a gente está em uma reunião de família, final de ano. Meu pai hoje, meu pai que eu conheço hoje. Ele diz assim, que ele conheceu minha mãe e eu, pequeno, aí minha irmã nasce, aí ela nasce, conhece o pai esse. Eu achava meio estranho ainda, porque eu já tinha uns 2 anos de idade, e eu achava estranho, um pai estranho, nem tinha memória do outro, mas desse era estranho para mim, porque não tinha afinidade. Aí eu lembro de meu pai lá em Amaragi, o mercado público, festa junina, tirava tudo que era os bancos, os barracos dentro do mercado público, os sanfoneiros, a bombeiro, o forró, era lá dentro do mercado público. E eu lembro de minha mãe ter ido com meu pai hoje. Meu pai não era muito de dançar, não. Meu pai nunca foi muito pé de valsa, muito foi forrozeiro. Mas eles iam, não estavam servindo a Deus, ia para lá, assistiam mais do que dançavam. Mas ele contou aqui na igreja e conta sempre isso em casa, que um dia ele olhou para minha mãe e disse assim para ela: a gente vai criar os filhos da gente nessa vida? Não. A gente não vai criar esses filhos da gente nesse mundo, não. A gente não vai criar os filhos da gente naquele forró, não. A gente tem que buscar servir a Deus e criar os nossos filhos na presença de Deus. Minha mãe talvez ainda não tinha percebido nada. Mas o que é que está acontecendo? O plano de Deus é maior. O plano de Deus é maior. E Davi encerra essa sua oração, a sua oração, dizendo assim, versículo 28 e 29. 28 logo, né? Ó soberano Senhor, Tu és Deus. As Tuas palavras são verdadeiras. E Tu fizestes esta boa promessa ao Teu servo. Agora, pela Tua bondade, abençoa a dinastia do Teu servo, a fim de que ela continue para sempre na Tua presença, pois Tu, ó soberano Senhor, o prometestes, e pela Tua bênção, a dinastia do Teu servo será bendita para sempre. Nós vamos fazer essa leitura juntos ainda, o versículo 28 e esse também, mas logo nesse. Agora, pela Tua bondade, abençoa a família. Usa essa expressão na sua
quando nós formos ler esse versículo. Não esqueça a dinastia. Agora, pela tua bondade, abençoa a família do teu servo. As irmãs podem dizer a família da tua serva, não tem nenhum problema. Versículo, e embaixo também, né? E pela tua bênção, a família de quem? Da tua serva, do teu servo, será bendita para sempre. 28 agora. Ó soberano Senhor, tu és Deus, as tuas palavras são verdadeiras e tu fizeste essa boa promessa ao teu? As irmãs a quem? A tua serva. Amém? Só isso. Serva para as irmãs, servo para os irmãos. No versículo seguinte, dinastia é a tua família. Se você quiser dizer os teus filhos, os meus filhos, você pode falar isso. Mas vamos dizer a família, né? Para ficar tudo junto. Amém? Dá para a gente cantar, não vou desistir. Só mais uma vez, vamos lá. Se juntem. Mas bota o versículo 28. Glória a Deus. Há uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes que ele diz, ele colocou o tema de Davi como um grande rei. Se eu não estou enganado agora, parece que é um grande rei e um pequeno pai. Ou é um grande homem e um pequeno pai. Davi teve muita dificuldade com seus filhos. Davi teve muita dificuldade no relacionamento com seus filhos. Os filhos de Davi estupraram a própria irmã. Aí porque o pai não puniu, fez tudo até matar o seu irmão, que estuprou a sua irmã, que violentou a sua irmã. Por fim, se revolta e quer matar o próprio pai Davi. Forma um grupo de homens, uma guerrilha contra Davi, para tirar a vida de Davi. Davi faz tudo para não encontrar com esse filho, para não matá-lo. Mas Davi nunca chama o filho e o abraça e diz para ele: meu filho, me perdoe porque eu errei, eu falhei como pai. Davi apenas se esconde. E se esconde, foge dessa responsabilidade. Até que os servos fiéis a Davi entendem que aquele filho não vai desistir de matar o pai. E esses servos de Davi matam o próprio filho de Davi. E quando vem avisar Davi que o filho de Davi morreu, Absalão, Davi faz um choro, ele grita, ele chora em prantos dizendo: Absalão, Absalão. Ele gostaria muito agora de ter Absalão para dar um abraço. Ele gostaria muito de ter Absalão agora trabalhoso, revoltado, briguento, iracundo, querendo matá-lo. Mas dizer: meu filho, você me odeia, mas eu lhe amo. Ele queria muito, mas ele não podia dizer mais. Mas você tem seu filho, você tem sua filha hoje. Louve a Deus, porque os planos de Deus ainda é maior. Vamos nos colocar em pé. Não se esqueça, teu servo ou tua serva lá embaixo. No segundo versículo, dinastia é família. Amém? E vai continuar lá com servos e servas lá também, não esqueça disso. Vamos juntos, acompanhando aqui, porque dá para todo mundo ler igual. Vai ser, eu vou ler lento para todo mundo, e logo em seguida o Ministério Louvor vai estar louvando ao Senhor. Vamos juntos. Ó soberano Senhor, tu és Deus, as tuas palavras são verdadeiras, e tu fizestes esta boa promessa ao teu servo. Agora, pela tua bondade, abençoa a família do teu servo, a fim de que ela continue para sempre na tua presença, pois tu, ó soberano Senhor, o prometeste,
e pela tua bênção, a família do teu servo será bendita para sempre. Vamos mais uma vez. E pela tua bênção, a família do teu servo será bendita para sempre. E pela tua bênção, a família do teu servo será bendita para sempre. Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desista de Deus, porque os planos dele são maiores. Aleluia. As frustrações, a solidão, angústias de estar vivendo sem saber quando vai mudar. Eu nunca tive, mas reconheço que estás aqui. Eu vou me levantar, já vejo acontecer quando eu te tocar. Eu sei que posso te alcançar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão. Lança-me aos teus pés e te tocar. A virtude em ti pra sarar o meu mal. Transformado serei se ao menos te tocar. Decidi, não vou desistir. A multidão, lançar-me aos teus pés e te tocar. Decidi, não vou desistir. Vou lutar contra a multidão. Lança-me aos teus pés e te tocar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Deus, como é bom estar na tua presença, como é bom estar diante do Senhor. Mesmo, Senhor, às vezes tendo alguns conselhos, algumas decisões, alguns planos, algumas ideias, Senhor, que o Senhor não vai concordar, mas o bom é estar na tua presença. Davi estava na tua presença, mesmo ouvindo o não do Senhor, mas ele ouviu que os planos do Senhor é bem maior na vida dele. Oh, nós louvamos o teu nome, porque nós saímos daqui hoje à noite, Pai, tomando posse dessa palavra. O teu plano é maior, o que o Senhor tem é muito melhor para a nossa vida. Oh Deus, nós não abriremos mão, nós não vamos desistir, Pai, da bênção, da vitória. Nós não abriremos mãos da promessa. Oh Senhor, aquilo que nós acabamos de ler no texto sagrado, aquilo que nós acabamos de declarar profeticamente nessa noite,
Oh Senhor, essa é a tua palavra. Oh Senhor, pela tua bênção, a família do teu servo será bendita para sempre. Oh Deus, a tua bênção estará sobre a nossa casa, a tua bênção estará sobre a nossa família. Oh Deus, e não importa se o cônjuge, oh Deus, não importa se o filho, se pai ou se mãe não está aqui, não concorda com isso, nós concordamos em oração diante da tua palavra. Nós concordamos em oração, ó Deus, diante da palavra profética do Senhor. Nós cremos no melhor do Senhor para nossa casa. Nós tomamos posse do melhor do Senhor para nossa casa. Nós recebemos a palavra de bênção do Senhor sobre a nossa vida. E nós louvamos o teu nome como Davi dizendo: ó soberano Senhor, cumpra-se a tua promessa sobre nós. Cumpra-se a tua promessa sobre os nossos. Cumpra-se a tua promessa sobre os teus filhos, sobre a nossa família, sobre a nossa descendência, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Parabéns às mães. Ali está o bolinho para as irmãs que quiserem tirar uma foto e comer o bolo também. E foi feito com o esforço de vocês mesmos, com a bênção de vocês mesmos. Deus esteve abençoando, amém? Que Deus abençoe, parabéns a todas as mães.